Hebreus capítulo 2. Versículo 1. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades, para que delas jamais nos desviemos. Versículo 1 então diz que devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que anjos, Jesus, por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Versículo 12. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel como sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Irmãos, no versículo 1, diz que nós devemos nos apegar firmemente, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Lá no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Essa palavra certeza, ela provavelmente não é a melhor palavra para traduzir o grego. Talvez a melhor palavra para traduzir o grego seja a tradução do irmão Darby, que diz que é a substancialização. A fé é a substancialização. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que aproximam de Deus creem que Ele existe. Irmãos, quando nós voltamos o nosso coração em oração ao Pai, nós não ouvimos. Nós não ouvimos com nossos ouvidos. Nós
não tocamos com as nossas mãos, mas nós tocamos a Deus pela fé. Essa é a maneira que nós tocamos em Deus, pela fé. A fé é a nossa faculdade para nós tocarmos no próprio Deus. Deus existe e na nossa oração nós percebemos Deus. Nós tocamos em Deus. E as verdades que nós temos ouvido, nós devemos nos apegar com mais firmeza. Isso é fé. É fé, ou seja, a fé é a substancialização daquilo que nós esperamos. Nós não vimos o fato da encarnação, como Maria viu, como José viu, como Simeão viu, como muitos que estavam ali próximo de Jesus viram. Ele é o Filho de Deus, a encarnação. Nós não vimos o viver, o julgamento, a condenação e a crucificação do nosso Senhor. Nós não vimos ele ser sepultado. Nós não vimos ele ser ressuscitado. Nós não vimos a ascensão do Senhor. Nós não vimos o entronizamento, a entronização de um homem como nós, semelhantes a nós, sendo entronizado nos céus. E ele se achegou à presença de Deus e ofereceu o seu sacrifício, que ele fez lá na cruz do Calvário. E ele está nos céus, como sacerdote, intercedendo por nós. Ele é o nosso mediador. Ele pode ser o nosso mediador, porque ele é como nós. Ele pode ser o mediador de Deus, porque ele é Deus. Ele, como homem e como Deus, ele é o mediador entre os homens e Deus. Essas são as verdades ouvidas que nós devemos nos apegar firmemente. Nós devemos nos apegar firmemente. Quando nós tomamos essas verdades pela fé, elas se tornam realidades. Realidades na nossa experiência, no nosso interior, no nosso viver. Elas se tornam realidades. Nesta manhã, nós estamos celebrando essas verdades. Quando nós olhamos o pão, nós nos lembramos da encarnação do nosso Senhor. Aquele que era Deus, ele se fez homem. E quando nós vemos o vinho, nós nos lembramos que ele morreu. E nós nos recordamos que ele morreu como Cordeiro de Deus. Essas são verdades que nós devemos nos apegar firmemente. Lembrando de todas essas coisas. Não somente lembrando. A fé não é somente lembrança. A fé é a realidade desses fatos. É a realidade da obra do Senhor Jesus. É a realidade da pessoa do Senhor Jesus, da sua obra. Desde que ele é Deus, até ele ser entronizado também como homem. Então, irmãos, hoje nós temos uma grande esperança, porque nós temos um homem na glória. Que essa é a vontade do Pai. Lá no Salmo 8, como é falado aqui, nesse capítulo 2 de Hebreus, que é o homem para que dele te lembres. Nós somos tão pequenos, nós somos tão desprezíveis, mas nós somos criação de Deus. Nós somos obra-prima da criação de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus não desprezou a sua criação. Ele enviou o seu Filho para resgatar o que estava perdido.
nós estávamos perdidos, totalmente perdidos. Como o mundo hoje está, mas fomos resgatados. Fomos resgatados. E hoje a nossa posição é uma posição elevada. Nós percebemos que existe um homem na glória. Essa é a nossa esperança. Um dia também nós estaremos na glória. Nós temos um homem que ressuscitou dentre os mortos. Por isso nós temos esperança. Nós também seremos ressuscitados. Estaremos com ele. Irmãos, fé é realidade. Realidade daquilo que nós não vemos. Realidade daquilo que nós esperamos. É a prova daquilo que o Espírito e a palavra de Deus nos trouxe, nos ensinou. Então, com alegria, diante dessa mesa, com alegria, com gratidão, experimentando essa realidade desses fatos, realidade do próprio Deus. E damos graças a Deus, porque nos foi dado o Espírito da verdade, o Espírito da realidade. Então, nesta manhã, nós podemos experimentar a realidade da pessoa e da obra de nosso Senhor Jesus. Nesta manhã, todos os irmãos que experimentaram dessa realidade, experimentaram dessa redenção, de perdão de pecados, de reconciliação com Deus, estão convidados a participar desse momento. Se você ainda não tem essa experiência, nós convidamos você a abrir o seu coração e aceitar essas palavras, considerar essas palavras, e o Senhor vai te abençoar e vai te dar essa realidade também de redenção, de resgate, de perdão de pecados. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e nós te rendemos graças nesta manhã. Te louvamos e te rendemos graças, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é amável e o Senhor é cheio de amor para conosco. Nós te louvamos e nós te rendemos graças. Senhor, esse pão e esse cálice são apenas símbolos, Senhor, mas símbolos de uma realidade profunda. Uma realidade, Senhor, que precisamos e dependemos da Tua revelação e da Tua luz para ver mais e mais. Senhor, acerca da Tua pessoa, acerca da Tua obra, acerca de tudo que nos espera, Senhor. Senhor, acerca de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nós te louvamos e nós te rendemos graças. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se deu, o Senhor derramou o seu sangue, o Senhor ressuscitou, o Senhor morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à destra do Pai. Amém. Como homem, como nosso sumo sacerdote, como nosso mediador, como nossa esperança. Nós te louvamos e nós te rendemos graça. No teu nome precioso, Filho. É com temor e tremor, né, que a gente manifesta a palavra de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe e abra os nossos ouvidos, né, para reter aquilo que vem do Senhor. Vou compartilhar aqui uma coisa que esses dias eu conversando com pessoas próximas de mim, parentes e pessoas próximas, sobre as coisas do mundo que estão acontecendo, né? E algumas pessoas manifestam o seguinte: as coisas são muito tenebrosas, às vezes eu prefiro até nem ficar sabendo das coisas. Isso já aconteceu durante alguns anos na minha vida, nesse pequeno caminhar com o Senhor. Já ouvi falar assim, eu prefiro até nem ficar sabendo
Lembro de um colega, alguns anos atrás, eu falava assim, que era um privilégio a gente saber, né? E que a pior ignorância não é não saber, é não querer saber. E aí, e como isso tem repetido muito frequentemente, recentemente na minha vida, eu quis compartilhar esse com os irmãos aqui, esse pequeno entendimento que a gente tem. Lá no Gênesis, no capítulo 2, no Gênesis, no capítulo 2, na formação, né, do Jardim do Éden, o Senhor vai dando umas referências lá. 2, no 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, a gente vai ver aqui, não é do lavrar, é do guardar, mas vamos no lavrar. O Senhor fez o lavrar veio antes da queda. Então, o trabalho é vamos falar assim, é um encargo que dignifica. Foi Deus que formou, que instituiu, né? Pediu para guardar. Agora, e o guardar? Né? Guardar de quê? Guardar o jardim do Éden de quê? Né? Agora nós vamos lá no Apocalipse, engraçado, né? De Gênesis até lá e no finalzinho do Apocalipse, no começo do Apocalipse. No capítulo 1, no versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem e guardam. Guardar é igual guardar o quê? Guardar na gaveta? Guardar o jardim do Éden, o que é o guardar, né? Lá está falando de quantas vezes Jesus falou vigiai e orai. Então essas palavras, esses versículos me trazem assim, um entendimento muito forte do tempo que nós estamos vivendo. A gente não tem que ter medo, senão não estaria escrito aqui. Às vezes eu comento com algumas pessoas, então tira esses versículos da Bíblia aqui, né? Mas o Senhor, Ele pede para a gente, Ele está nos informando isso daqui. Revelação, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, Deus está revelando para nós, é um privilégio para a igreja saber o que vai acontecer. Na minha vida secular, às vezes eu gosto de exemplificar, porque as pessoas, né, não têm entendimento da palavra, mas eu gosto de exemplificar muito. Falo assim, olha, imagina que você vai pegar aqui, uma avenida aqui, eu falo assim, não vai por esse caminho. Pega outro, porque ali tombou um caminhão ali de óleo, sei lá, vai derrapar, a pessoa vai e pega aquele caminho. Vai, derrapa, capota, quebra a perna e tal. Aí passa um tempo, fala assim, olha, não pega lá, não vai lá no shopping lá, tal. O pessoal vai, desmorona o shopping lá, sei lá. Entendeu? Então, é um privilégio a gente saber, né? É o Senhor revelando para os seus servos, quem que são os servos? Né? A igreja. Entendeu? Então,
Eu achei oportuno, né, essa brecha de hoje, a gente poder compartilhar isso daqui, mesmo porque, além de eu estar conversando na vinda aqui com a irmã Marlene, que está nos visitando aqui sobre esse assunto, e esse tem sido pauta também de outras conversas também, né? Então, eu agradeço a Deus esse tempo aqui, e fica a exortação, né, de a gente ter que ter medo de nada, não. É um privilégio a gente saber, né, as coisas que Deus tem revelado para a gente nesse tempo e agora. Amém. Irmãos, só compartilhar mais um pouquinho sobre o que eu compartilhei antes na reunião de Partiu Pão. Tem sido a minha meditação essa semana. Hebreus, o livro de Hebreus é um livro muito precioso. É um livro bastante elevado e muito encorajador. É interessante essa palavra do Fernando, uma palavra que ele falou que acho que é muito pertinente. Uma coisa é não saber, a outra é não querer saber. Muitas vezes nós estamos numa situação parecida, porque, de certa forma, quando a gente não sabe, a gente não tem muita responsabilidade sobre o que sabemos, né? Mas uma vez que nós sabemos, nós temos que ter responsabilidade, né? Nós não podemos dizer que não sabíamos, né? Então, às vezes a gente prefere não saber, né? Mas nós sabemos, e é por isso que nós devemos nos apegar com mais diligência às coisas que temos ouvido. O, uma palavra Uma palavra muito interessante que tem aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Assim, nós devemos nos considerar também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hoje nós vivemos num mundo, num mundo meio complicado, né? Acho que o mundo sempre foi complicado, mas os nossos dias, os dias em que nós estamos vivendo, ele se nos apresenta de uma maneira bem, bem terrível, né? Eu tive uma experiência essa semana que eu fiz como Fernando, eu preferi, eu fiz de conta que nem foi comigo, nem quis saber, nem quis ouvir. Eu estou trabalhando lá em Ouro Branco, lá na Gerdau, e eu estou trabalhando com uma equipe de jovens. São meninos, né? Meninos de 26, já formados em engenharia, meninos tecnicamente já bem orientados. E eu fui almoçar com dois deles, dois rapazes. E, em um determinado momento, um virou para o outro e falou assim: como é que está o seu marido? Eu só levantei os olhos assim, falei: eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. O outro, um jovem de 20, menos de 30 anos, perguntou para o outro, numa espontaneidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo: como é que está seu marido? Aí o outro respondeu também com uma naturalidade. Estou na casinha nova, eles se casaram agora recentemente.
Como é que eu vou entrar nessa conversa aqui? Achei difícil. Então, é esse o mundo que a gente vive, né? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E, às vezes, a gente cai nessa situação, não quer nem saber o que está acontecendo nesse mundo, porque não dá, né? Mas aqui, entre nós, é importante que a gente não deixe de reunir. Porque é na reunião da igreja que somos encorajados, que somos renovados, que somos estimulados. Então, a, a nossa vinda à reunião, o escritor de Hebreus, ele entende que é um momento importante para que nos estimulemos, para que nos encorajemos, para que possamos prosseguir, porque esse livro de Hebreus, ele fala de uma carreira, né? Como diz lá no capítulo 12, a carreira que nos está proposta, né? Possamos seguir olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E então nós devemos nos reunir para que possamos ter esse encorajamento mútuo, para que não desanimemos, para que o pecado não venha nos enlaçar, para que esse mundo não nos pegue, porque é difícil esse mundo. Mas esse capítulo 10 e capítulo 11, às vezes nós separamos o capítulo 10, todo o livro, nem em capítulos, nem em sessões, mas na verdade não são sessões. Isso é uma mesma carta, né? É uma mesma carta, que originalmente não tinha capítulos e não tinha versículos, é uma carta direta. Então, de certa forma, essa divisão em capítulos e em versículos, isso pode ter trago algumas restrições, alguma limitação assim na nossa leitura. Por um lado, nos ajudou bastante no que diz respeito a encontrar o que está escrito, né? Capítulo tal, versículo tal. Mas é uma mesma leitura, né? E aqui no versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé. Aproximemo-nos com sincero coração. É o que nós fazemos. Nós somos sinceros, e devemos apresentar também em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé. Essa expressão aqui, plena certeza de fé. Ou seja, com muita realidade. Nós devemos nos apresentar percebendo todos esses fatos que nós compartilhamos e que nós podemos nos lembrar deles a partir do pão. Em plena certeza de fé. Ou seja, com bastante realidade. Essa questão da fé, a fé, e alguns irmãos nos ensinam que a fé é uma faculdade. Uma faculdade seria assim, nós somos dotados de um dom. Por exemplo, nós somos dotados da visão, dom da visão. Mas nós só podemos desfrutar da visão se tiver um outro elemento, se tiver um outro elemento junto. A visão depende de um outro elemento. Se tiver tudo escuro, nós não vamos ver nada. Se tiver tudo escuro, nós não vamos ver nada. Nós vamos ficar tateando. Então, a gente precisa de um outro par para preencher esse dom que a gente tem. Nós somos dotados de visão, mas nós dependemos da luz. Nós dependemos da luz, do sol, por exemplo, da luz de uma lamparina.
de uma lâmpada, né? Se não tiver, acende a luz que nós vamos ver, né? Então, esse dom, que é a visão, nós precisamos da luz. Por exemplo, nós temos um outro dom, nós temos o dom da audição. Nós ouvimos, né? E é precioso ouvir, da mesma maneira como é precioso ver. Sobre ver ainda, ontem eu estava vendo algumas coisas. Eu gosto muito de apreciar a natureza e de estudar um pouquinho, né? Estudar não, só de observar. O Sol, que é a nossa fonte de luz, é uma fonte branca, uma fonte branca. A estrela, o Sol é branco. A luz que ele irradia é a luz branca, luz branca. Mas a luz branca, ela carrega em si todas as cores. Não vamos falar 7 cores, não. São todas as cores. Todas as cores. Tem mais de 7. E nós podemos ver que o Sol, ele tem todas essas cores quando aparece o arco-íris. A gente vê cores. Ali a refração das cores. Vê o verde, vê o azul, vê o amarelo, vê o laranja, vê o vermelho, vê todas as cores. Então, o nosso Deus é um Deus que criou as cores. Existe até uma música cristã que fala que Deus pintou o universo de todas as cores, né? Ele é o grande pintor do universo, ele pinta todas as cores. Então, nós damos graças a Deus porque Deus é sábio e é cheio de graça. E tudo isso nós vemos a graça de Deus. Deus criou as cores e nos deu a visão para nós apreciarmos. Para nós apreciarmos. Então, a gente aprecia a beleza do colorido da natureza. O céu não era para ser azul, o céu era para ser branco. Se a luz do sol é branca, era para ser branco, né? O nosso céu, além de, durante o dia, ser azul, à noite ele é estrelado. Se nós vivêssemos na Lua, o nosso céu não seria azul. E o nosso céu também à noite não seria estrelado. Mas a gente mora aqui na Terra, Deus nos colocou aqui e nos deu essa graça de desfrutar a noite de um céu estrelado e desfrutar do dia de um céu azul. Isso é graça de Deus, Ele nos deu isso. E nós apreciamos um céu estrelado, uma estrela brilhante, cintilante. Nós gostamos de um sol azul, de nuvens brancas. Isso nós apreciamos. Da mesma maneira, o dom da audição. O dom da audição, hoje, é difícil a gente apreciar, por exemplo, determinadas músicas. Eu gosto muito de música, irmãos. Eu gosto de uma boa música. Eu aprecio uma boa música. Uma música orquestrada, uma música clássica, uma música instrumental, uma orquestra, um coral, mesmo uma música secular, até mesmo alguns. Eu aprecio um rock, uma música popular brasileira bem feita, bem elaborada. Meus ouvidos se sentem bem ouvindo isso. Eu tenho dificuldade com a música de hoje. Para mim, é um ruído, é um barulho. Mas boa música eu aprecio. Como um bom quadro pintado também eu aprecio. Então, eu dependo do nosso ouvido, eu tenho um dom de ouvir, mas eu preciso de som. Se não tiver som, meu ouvido não vai ouvir. A fé é parecida com isso. A fé é parecida com isso. A fé é uma faculdade que nós temos como o nosso ouvir e como o nosso ver. Ela é parecida.
Mas a fé, ela precisa também de um outro elemento. Qual que é o elemento? É a palavra de Deus, principalmente, ministrar do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra de Deus, ou quando a ministração do Espírito Santo, a minha fé, ela é despertada. A minha fé, da mesma maneira que o meu olhar e o meu ouvir, depende também do meu apreciar. Eu preciso, a música eu aprecio. Tem uns que apreciam tanto que aprendem a cantar, aprendem a tocar, né? Tem outros que apreciam tanto o colorido dos olhos, né? Esse dom, que aprendem a desenhar. Então, da mesma maneira, a fé. Nós devemos apreciar, ter um apreço, ter uma consideração. À medida que a ministração da palavra ela é realizada através da leitura, através do nosso ouvir, nós também devemos ter um apreço. Apreço pela palavra de Deus. Apreço pela ministração do Espírito. Nós devemos considerar. Considerar. Nisto, a nossa fé é exercitada. Né? Eu gosto muito de uma expressão que o Luiz sempre fala conosco. A fé é um exercício. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé. De que maneira que nós exercitamos a nossa fé? À medida que nós temos um apreço. Né? Eu gosto de olhar para os céus e ver, por exemplo, a Sírius, aquela estrela mais brilhante no céu. Eu gosto de ver aquelas constelações. Eu aprecio ver a luz, a lua. Então, quando nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, a ministração da palavra de Deus, nós devemos ter apreço. Apreço é apreciar, é gastar tempo, é considerar. Então, nós devemos ter esses momentos de apreço, de estudo, de leitura. Aí, essa faculdade, que é como os nossos olhos, como nossa audição, mas que nós chamamos de fé. Essa faculdade de fé, ela é exercitada e ela é crescida. A palavra de Deus, ela é o outro elemento da nossa fé. E ela é a verdade. Ela é a verdade. Ela é a palavra de Deus. Os irmãos falam que ela é infalível. Às vezes a gente não tem essa percepção que ela é infalível. Nós cremos que ela é infalível. Nós podemos não ter entendimento, mas nós cremos que é. Mas a palavra de Deus é a verdade. Ela é a verdade. Né? Ela nos contam fatos. Ela nos contam o que está no coração de Deus, a nossa história. Como o Fernando falou hoje, lá de Gênesis, como conta com todas as coisas a começar. E vai até Apocalipse. Apocalipse fala como a nossa história vai terminar. Então ela fala de onde nós viemos e para onde nós vamos. E mais, ela fala o que nós estamos fazendo aqui e como nós devemos viver aqui. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela é acessível a todas as pessoas do mundo. É um livro mais vendido, mais acessível, mais publicado, mais falado, mais comentado. Essa é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Hoje, discute-se muito ciência e fé. Nós não precisamos da ciência vir para corroborar a nossa fé. Muitas vezes, a ciência vem para tentar desmentir a nossa fé, nos contar historinhas, tudo mentira. Mentira. Nós aprendemos muitas mentiras. Nos contaram muitas mentiras.
Quantas mentiras nos contaram? Na escola, né? Por exemplo, vou falar um exemplo mais básico, é que eu não quero entrar em discussão de, de ciência, mas falar de história. Normalmente, quem conta história é aquele que venceu. Não se conta a história do perdedor. Normalmente, a história tem a sua versão. Não é a versão de todos, é a versão. Mas a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus nós vemos, por exemplo, a história de Davi. Deus diz que ele era segundo o coração de Deus. Mas esse homem que era segundo o coração de Deus, ele pecou e pecou feio. Isso é a palavra de Deus, ela conta de um lado e do outro. Essa é a palavra de Deus, é a verdade. E quando nós tomamos essa palavra de Deus e apreciamos essa faculdade que nós temos dentro de nós é ativada. E quando ela é exercitada, ou seja, através de apreciar, de considerar, de gastar tempo, essa fé vai aumentando, vai crescendo. Ela tem como crescer. Por exemplo, tem pessoas que desenvolvem muita capacidade de ver. Assim, eu trabalho, por exemplo, eu preciso de divisão. Então, eu tenho que desenvolver bem a minha técnica de ver. Então, nós podemos crescer na fé. A maneira de crescer na fé é, é através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, vamos continuar aqui. Versículo 23. Então, fala assim, em plena certeza de fé. Plena certeza de fé. Né? No versículo 22. Aproximemo-nos em plena certeza de fé. No versículo 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, olha quem é. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Quem certamente estava escrevendo esse livro é provavelmente um hebreu. E esse irmão que escreveu esse livro, ele fazendo referência lá no capítulo 11 de algumas pessoas que eram consideradas assim, heróis na fé, né? Vamos chamar assim. Ele fala, por exemplo, de Moisés. Ele fala que Moisés, ele, ele era uma pessoa que era como quem via o invisível, como quem vê o invisível. Como quem vê o invisível. Como quem vê o invisível. Eles receberam as promessas, receberam as promessas e sabia que aquele que tinha prometido era fiel. E eles viam as promessas. Eles saudavam as promessas. E eles obedeciam as promessas. Abraão não sabia para onde ia, mas ele ia pela fé, pelo invisível. É rico isso, irmãos, é muito rico. Nós não conseguimos ver o nosso Deus, mas uma das coisas mais fortes que nós temos na nossa experiência de vida é o próprio Deus. É o próprio Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Né? Irmãos, é muito rico essa questão da fé. Então, no final desse capítulo 10, diz assim, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não abandoneis.
Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Versículo 31. Todavia, meu justo viverá pela fé. Irmãos, nossa vida é pela fé. Nós temos que viver pela fé. Como Moisés, como aquele que viu o invisível. Como Abraão, que não vendo, que crendo contra a esperança, como Sara, que mesmo sendo velha, creram, né? E foi pai de uma nação enorme. Né? O justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmãos, não. Versículo 23. Guardemos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, sem vacilar, sem esmorecer, sem esmorecer, sem tremer. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. Ele vai cumprir. Então, eu gostaria de encorajar, eu estou fazendo aqui, cumprindo o versículo 25. Quando nós nos reunimos, é para nos estimularmos, para nos encorajarmos a prosseguir a carreira que nos está proposta, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel e que ele vai vir, não tardará. Amém. Bem rapidinho que eu queria considerar com os irmãos. Lá em Lucas. Capítulo 3, versículo 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouvindo-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nessa declaração pública do Senhor, né, em que ele, ali em meio àquela multidão, fala do Senhor Jesus, eu queria, na verdade, era concentrar em 3 momentos que a gente tem o anúncio do Senhor Jesus e as circunstâncias em que se dera esse anúncio. E por isso eu peço aos irmãos para abrir primeiro em Lucas, novamente. Só vai ser Lucas, mas vai o ir e vir aqui. Capítulo 1, a partir do versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E aí a gente continua aqui no versículo 12. Quando Zacarias, então, ele recebe a visita do anjo, né? E recebe
a seguinte notícia. Vendo Zacarias, só para trazer o contexto antes, lembrando que Isabel era estéril, né? Ela não podia ter filhos. Então, a partir do 12. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Eu avancei a leitura aqui, esse pedaço, só para reforçar a pessoa de João Batista enquanto aquele que seria o precursor do Senhor Jesus. Mas a gente avança, então, para a segunda parte do anúncio. O nosso foco, então, é só o anúncio da vinda do Senhor Jesus e esses 3 momentos em que se deram. No primeiro momento, então, a gente tem 2 pessoas, né, que são Zacarias e Isabel, e como eles eram cheios e tinham um comportamento irrepreensível diante do Senhor. E como eles, então, vão fazer esse anúncio da pessoa do Senhor. Lá em Lucas ainda, capítulo 1, a partir do versículo 39, a gente tem, então, o primeiro anúncio do Senhor Jesus, né? Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo me chegou aos ouvidos a tua saudação. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. No segundo momento do anúncio, então, do Senhor Jesus, a gente vai lá em Lucas 2, capítulo 2, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O terceiro e o último momento desse anúncio é quando, então, na sequência, a profetisa Ana, ela dá a notícia, né, a todos, a partir do versículo 36 do capítulo 2. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Fechando, então, os 3 anúncios, que me chamou a atenção foi que, e uma relação conosco, né, nesse tempo, como foi lembrado aqui, de dificuldade, e um tempo que os nossos ouvidos, às vezes, ouvem coisas que
a gente não quer nem acreditar, como lembrou o Aloysio, é da nossa missão nesse contexto e nesse tempo, a partir dessas 3 palavras, então, e dessas 3 formas que foram anunciadas do Senhor Jesus. O Senhor, Deus Pai, então, ele confirma que o Filho dele, ele dá uma confirmação pública de que Jesus era o Filho dele e de quem ele tinha nele prazer. Certamente tinha uma multidão ali que ouviu tudo aquilo. Nos 3 momentos em que há um anúncio da pessoa do Senhor Jesus, possivelmente o primeiro, né, quando Isabel fala com Maria, talvez estivesse só as duas, mas é a confirmação do anúncio do Senhor Jesus. No segundo momento, em que Simeão está lá no templo e ele também anuncia o Senhor Jesus, o templo possivelmente devia ter mais pessoas próximas. Mas a palavra fala que Ana falou para todos do menino. E essa relação desses 3 momentos conosco, ela sugere que a gente volta para essas pessoas e vejam a forma que, o modelo de vida delas, para que a gente faça o mesmo em termos de anunciar o Senhor Jesus nesse tempo em que a gente ouve, né, com tanta clareza o que não é devido, mas para nós anunciarmos o que é devido, que é o Senhor. E aí, então, voltando em Zacarias e Isabel, a Bíblia ressalta que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos, e mandamentos do Senhor. Quanto a Simeão, a Bíblia fala que ele era justo e piedoso. Ele esperava consolação. Ele não desanimou. E isso é uma advertência, uma exortação para a gente, né? O tempo que ele vivia também devia ser de muita dificuldade. Mas ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele então teve a revelação em espírito, como fala na palavra, que ele não passaria para a morte antes de ver o Cristo. Então, aqui a gente tem uma fé, né? E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino para fazer o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços. Aqui talvez tem mais materialidade e mais elementos para a gente relacionar conosco nessa caminhada com o Senhor. Porque se ele não esperasse, né, se ele esmurecesse, ele ia ficar pelo caminho, ele não ia ver. Se Simeão, se ele de alguma forma se dobrasse diante, seja da idade, que ao que tudo indica ele já era uma pessoa bem idosa, mas se ele dobrasse diante do tempo, ele não veria o que havia sido revelado para ele. Mas ele não esmureceu, ele continuou de pé. Então, a Bíblia fala que ele esperava a consolação. E fala que ele foi movido pelo Espírito. Pode ser que na nossa caminhada a gente deixe de ser movido pelo Espírito. Quando os nossos olhos mudam de direção, ou quando a gente fica pelo caminho, ou quando a gente não permite que o Espírito nos conduza. Mas como ele reuniu em torno dele todas essas virtudes, ele pôde ver o Senhor Jesus. E, vendo, ele pôde ter a clareza de que estava cumprindo ali a palavra que tinha sido entregue para ele. Mas ele anunciou. Ele não conteve só em reter para si aquilo que um dia havia sido revelado a ele. Ele recebeu a revelação, ele, movido pelo Espírito, ele viu, ele pôde identificar. Mas esses 2 atos só foi possível por quê? Porque ele era justo, piedoso e esperava no Senhor. E fica, então, esse encorajamento para nós, nesse tempo, em que a gente ouve, em que há conflito, né, de interesses, de propostas e de movimentações, que a gente seja movido no Espírito nesse tempo, para a gente ter
materialidade, para a gente ter consubstancialidade, para a gente ter força para anunciar aquele que é o libertador, aquele em quem nele repousa, né, a salvação, aquele que pagou o preço na cruz para nos redimir. E lembrando também que quando Simeão fez isso, quando Ana também anunciou, muitos ali não creram. Muitos nos nossos dias não vão crer. Mas isso não é uma faculdade para nós deixarmos de anunciar. A nossa missão é anunciar. O Senhor nos encoraje e nos fortaleça nessa palavra. Só para terminar, eu achei um mapa que o Mário tinha falado da cidade de Ramsés. Você quer? Aí tem aqui o caminho. Ramsés está aqui. Acho que é. Aí, se alguém depois tiver interesse em parar aqui e dar uma olhadinha, quem estava acompanhando a palavra, fique à vontade. O mapa é muito interessante, tá? Que o Senhor nos guarde, né? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela boa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra, Senhor, de caminhar mesmo com aquilo que o Senhor já depositou nos nossos corações, mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor aprimore em nós a cada dia, Senhor, os teus desígnios, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor nos faça crescer diante do Senhor mesmo, Senhor, para que como embaixadores, Senhor, a gente possa levar a tua palavra em todos os lugares, Senhor, para que nós possamos ter uma vida, Senhor, que seja piedosa, que seja justa aos teus olhos, Senhor. Nos ajude, Senhor. Em nós mesmos nós não temos nenhuma condição, Senhor. O Senhor é aquele que nos tirou da condição que nós estávamos, de morte, Senhor, e nos deu a vida. E nós pedimos, Senhor, para que o Senhor faça florescer a cada dia em nós o fruto do Espírito, Senhor, que o Senhor tem derramado na tua igreja, Senhor. Nos ajude, Senhor, a agradar o teu propósito, a seguir o teu propósito nesse tempo, Senhor. E nos ajude mesmo, Senhor, a ficarmos de pé, Senhor, na tua volta. O nosso pedido ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.